Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos agora ao terceiro vídeo dessa aula de orógenos colisionais e agora a gente vai entrar nos componentes geotectônicos. A partir de agora a gente vai entender como as rochas mostram em cada pedacinho que você está, se você está aqui num orógeno, se você realmente está num orógeno colisional, se você está na faixa de dobramentos de empurrões perto da zona de sutura, se você está na região da zona de antipaís, se está no núcleo metamórfico anatético, se está na zona de dobramentos e empurrões, mas do outro lado da placa de cima, então você não vai ver aqueles remanescentes ofiolíticos e outras coisas nesse sentido. Para mostrar isso, eu vou me basear num exemplo brasileiro. Eu vou me basear na região, nessa porçãozinha aqui do Brasil. Aqui está Brasil e África junto. Eu vou mostrar isso na próxima aula, que é de supercontinentes, mas só para já dar uma adiantada, vai ser essa porçãozinha aqui, ó. É esse pedaço. Aqui no Brasil a gente tem a nomenclatura de província mantiqueira para toda uma região orogênica que vai desde ali do limite Minas-Bahia até o sul do Brasil. É toda uma faixa orogênica deformada. Eu vou me basear nesse pedaço aqui, porque tem umas porções que estão menos deformadas. É um orógeno colisional que ainda tem um arranjo razoavelmente linear, começando a desenvolver uma forma um pouco mais recurvada aqui para o topo. E tem uma outra questão também, que essa vai ser uma síntese para reconhecimento de ambientes tectônicos numa área metamorfizada e deformada. Então, eu vou pegar isso indiferente de modelos, tá? Nessa área recentemente teve mais um modelo proposto, mas eu vou citar esse exemplo porque é uma região que eu trabalho há mais de 15 anos, eu tenho muito material e é uma região provavelmente uma das mais estudadas no Brasil para geotectônica, são mais de 50 anos de trabalhos publicados em alto nível. Então eu vou passar, por um lado, o que está no topo do conhecimento, o auge do conhecimento científico dessa região, me baseando no modelo que está mais aceito pela comunidade científica também, e vou mostrando uma série de coisas que é uma área que, como eu trabalhei tanto tempo, fica mais fácil de eu mostrar tudo para todo mundo. E depois a gente vai andar um pouquinho lá no próximo vídeo pelos Apalaches, pelos Himalaias e pelos Alpes um pouquinho também. Então vamos começar. Vou passar rapidinho assim esse esquema de modelo, porque o importante aqui é a gente saber que rocha que identifica cada ambiente petrotectônico. Então, aqui a gente vai ver o registro do metamorfismo e da deformação no orógeno. O passo 1, então, vai ser a abertura. Aqui está sintetizado, essa é a parte do Craton São Francisco, a província mantiqueira está nesse pedaço aqui, tá? Então, aqui tem uma parte de abertura. E aí eu já vou enfatizar uma coisa. Olha o quanto é importante o aulacógeno. Porque a gente já citou antes, em termos de classificação de orógenos, que esse daqui encaixaria como um orógeno enciálico. Mas se ele é todo revestido por crátons, como que ele vai abrir e fechar? Como que eu vou conseguir comprimir minha placa se o cráton não deforma, porque ele é uma litosfera espessa e robusta? Aí é que entra a parte do aulacógeno. O aulacógeno é um rift abortado. A partir do momento que você construiu um rift, você já adelgaçou sua litosfera um pouquinho. E nessa parte que adelgaçou e quebrou, ela vai funcionar como cotovelos, ela vai funcionar como articulações que vão permitir o meu orógeno abrir e fechar. Essas figuras aqui, elas são de um artigo do Fernando Alckmin, da UFOP, é de 2006. Colei aqui, é 2006 na Precambrian Research, é uma revista de alto nível, e ele fala disso como a tectônica de quebra-nozes, porque você tem um eixo lá em cima e os aulacógenos vão acomodando a deformação para uma abertura. Nessa abertura aqui, esse é o passo 1, a gente vê que aqui no topo não tem desenvolvimento de litosfera oceânica, mas aqui embaixo há desenvolvimento dessa litosfera, ou seja, aqui em cima eu estou enciálico, eu não tenho litosfera oceânica, aqui embaixo eu já desenvolvi uma litosfera. E depois disso começa a etapa pré-colisional. A etapa pré-colisional seria a etapa de orógeno acrecionário, de edificação de um arco magmático. Eu vou mostrar quais que são essas rochas de arco magmático, como elas estão expostas agora,
E conforme o aulacógeno primeiro permitiu a abertura, o sigma 1 agora mudou. Se o sigma 1 antes estava principalmente aqui na vertical, levando o sigma 3 para a horizontal numa abertura, agora o sigma 1, seja por impactos de outras massas, seja por uma variação, seja por um início de subducção, o sigma 1 agora mudou, começou a apertar. Começou a apertar, apertar, apertar. E aí o aulacógeno, que antes permitia a abertura, agora está permitindo esse cotovelo, essa articulação está permitindo um fechamento, uma compressão. Se eu continuo apertando, imagina que eu tinha estirado minha litosfera, agora eu comecei a subduzir, eu estou criando arco magmático, eu estou na minha fábrica de magmas, estou espessando minha litosfera. Chega uma hora que eu consumi todo o meu oceano e ficou espesso. Quando eu consumi tudo e ficou espesso, eu continuei espremendo, espremendo, espremendo. Chegou uma hora que não tinha mais para onde ir, começou a tectônica de escape. E essa tectônica de escape que vai dar grandes zonas de cisalhamento, que a gente vê assim, no próprio Google Earth, dá para ver perfeitamente o grande traço dessas zonas de cisalhamento. A zona de escape, às vezes ela fica até mais marcada do que a sutura, depois que você faz as grandes deformações em regiões de orógeno colisional. Então vamos agora aos principais componentes geotectônicos desses orógenos. A gente vai ver toda a sedimentação e magmatismo de rift. Aqui nessa figurinha está todo o leste de Minas, o Espírito Santo está aqui também, aqui ó, a cidadezinha de Vitória, Ilhéus está aqui em cima. Aqui seria o Oceano Atlântico, e nesse mapa aqui, esse mapa é do Calota, Pedrosa Soares, nesse mapa está a contraparte africana junto, e a sedimentação e magmatismo de rift está tanto nessa parte aqui africana, quanto nessa parte aqui brasileira. Lembra lá daquele esqueminha? A faixa de dobramentos e empurrões, eu vou ter tanto a minha margem passiva, quanto algumas coisas do meu rift nessa área, que foi invertida, e agora está sendo jogada rumo às regiões de Craton. Pensa que se eu fizer um perfil daqui até aqui, eu vou ver a minha flor invertida. Eu vou ver a minha flor positiva, a minha estrutura em flor positiva. Com a margem de dobramentos e empurrão, a faixa de dobramentos e empurrão indo para um lado e para o outro, ou seja, indo para cima da África aqui, indo para cima da América aqui. E aqui no meio eu tenho o meu núcleo metamórfico anatético, que eu vou ter o meu magmatismo orogênico com as bacias associadas. E o que está nessa porçãozinha aqui são os meus remanescentes ofiolíticos. Você nota que eles estão para o sul e não estão para o norte. Igual eu tinha mostrado antes, quando teve essa abertura, de acordo com o modelo vigente, a gente tem uma oceanização no sul e não no norte. Então vamos entender agora cada passo, cada rocha no seu lugar. Primeiro, rift. Lembra lá nas associações petrotectônicas? Vamos colocando rocha em cada ambiente. A fase rift, ela tem um magmatismo bimodal. O que isso quer dizer? Eu vou ter tanto parte mais félsica quanto mais máfica. Aqui eu tenho a parte félsica, isso são granitos, esse é uma intrusão granítica do tipo A, norogênica, que é de Salto da Divisa, ela tem aproximadamente 900, 870 milhões de anos. E aqui do lado eu tenho uma rocha plutônica, félsica, que está preservada. Então aqui está o magmatismo bimodal da fase rift. Tanto a intrusão anorogênica aqui, essas intrusões de rift são importantíssimas. Quando eu começo a delgaçar a minha litosfera, a astenosfera sobe e eu tenho algo muito quente em contato com uma crosta muito mais fria, e essas intrusões que têm muito potássio, elas são ótimas para fazer um equilíbrio termal entre as duas fases. E comumente elas ficam preservadas nos cinturões de dobramentos e empurrões dessas faixas externas ao núcleo metamórfico anatético. Continuando nessa parte de rift, a gente já começa a ter alguns componentes de margem passiva também preservados nessa faixa de dobramentos e empurrões. Aqui eu tenho tanto uma deformação de pelitos que viraram xistos, e aí de acordo com o grau metamórfico a mineralogia vai variar, eu posso começar a ter cianita, ou silimanita, ou granada, ou cordierita. E aqui do lado, o banco carbonático, já da margem passiva, que está preservado aqui, e ele vira mármore. Um banco carbonático, a tendência, você coloca metamorfismo, vira mármore.
Continuando nesses componentes de imagem passiva, se a gente anda mais um pouquinho, está aqui preservado o fluxo de detritos com turbiditos, a gente já está arrumando para uma plataforma. E o que é muito interessante, que algumas porções registram restos de glaciação, a gente tem diamictitos, e formação ferrífera glaciogênica. Eu vou detalhar esse tipo de depósito no último vídeo, que é sobre depósitos, como eles são formados, como que esse tipo de mineralização glaciogênica se formou, por que essa formação ferrífera se formou exatamente associada às deposições glaciogênicas. Então aqui a gente viu o vulcanismo de Rift, a gente viu essa parte de imagem passiva, e agora vamos ver como que fica um remanescente ofiolítico depois que eu tenho a colisão, depois que eu vou colocar metamorfismo e deformação em cima dele. Primeiro, vamos dar uma lembrada geral. Essa daqui é uma pilha de ofiolito clássico com a seção ultramáfica, a seção máfica e os sedimentos pelágicos e químicos depositados. Geralmente, a lasca ofiolítica ela vem inteira, então eu vou ter um milonito no topo e um milonito na base e vai uma lascona de litosfera sendo obduzida, sendo obductada, perdão, não sei. Mas também pode ter só pedacinhos. E o problema é, depois que ela foi obductada ou obduzida, pode ocorrer dela falhar de novo e ficar um pedaço em cada parte, ou começar a ter lascas tectônicas, porque eu tenho grandes descontinuidades aqui e eu estou deformando essa área toda. Acaba que eu posso começar a foliar e metamorfizar isso tudo, jogando a seção ultramáfica para um lado, a seção máfica para o outro, os sedimentos para o outro, e aí vai caber eu conseguir montar todo esse quebra-cabeça. Então aqui, essas duas figurinhas aqui, tá como que a ultramáfica aparece. A plutônica, essa daqui é uma ultramáfica plutônica, é um rasbungito, se não me engano, porque aqui a gente vai ter tanto talco, quanto ortopiroxênio, quanto olivina. Então o talco já está mostrando uma alteração, e aqui é como ele ficaria. Isso em lâmina, ele já vai se mostrar como um xisto, ele já vai pegar a aparência xistosa. Mas olha a composição desse xisto. Ainda tenho muito ortopiroxênio, ainda tenho restos de olivina, e o que está formando a matriz é tudo talco, ou seja, não tenho sílica quase nenhuma nisso. Quase nenhuma proporcionalmente, em rochas intermediárias e félsicas. Eu estou numa rocha ultramáfica. Então, a minha rocha ultramáfica agora virou um xisto, que não vai ter sílica, ela é basicamente rico em ortopiroxênio, rico em olivina e está cheio de talco. Se a gente procurar um pouquinho mais, a gente pode chegar a ver brechas que vão limitando o fluxo. Então, aqui eu tenho uma matriz que é um pouco mais fina, olha como que na matriz o aspecto xistoso já está muito mais forte, e eu tenho uns restos do rasbungito, que ainda tem um pouco mais de ortopiroxênio e olivina preservado aqui. Se a gente sobe mais um pouquinho, então, a gente chega na parte gabróica. Nessa seção aqui, a gente vai ter gabros que geralmente vão ter uma composição de um MOB N, MOB T. Vai ser composto basicamente por piroxênio, anfibólio e plagioclásio. Isso quer dizer que se ele está composto por piroxênio e anfibólio, eu estou num equilíbrio entre faces anfibolito alto a granulito. Se eu continuo aumentando o metamorfismo, eu vou chegar na faces granulito. E aí o meu anfibólio vai desidratar todo e eu vou ter basicamente só piroxênios nesse gabro. Então é isso que tem que ir entendendo. O meu gabro ou ele vai estar como um anfibolito, que é anfibólio plagioclásio, ou como um piroxenito, dependendo do grau metamórfico. Se eu hidratar ele e levar para a face xisto verde, eu vou encher ele de biotita e ainda com os restos de plagioclásio. Lembrando que essa parte plutônica não é só o gabro, eu também vou ter os plagiogranitos, no meio do gabro eu vou ter umas vênulas que vão ser os plagiogranitos, aqui está uma foto dele, é um granitinho bem leucocrático, que é a diferenciação desse gabro. Continuando nessa parte do anfibolito, a gente vai chegar na seção máfica superior, que aí eu já vou ter algumas coisas assim, elas vão ser basaltos, né, do tipo E, mas aí vai estar representado como um anfibolito fininho. Vai ter o aniblenda, vai ter aí o menita, porque esse tipo de rocha, o ofiolito, ele tem alto titânio. Então aí o menita vai começar a se formar com o ferro e o titânio que estão ali. Ela pode ter um ou outro epidoto, e além da oniblenda e o menita,
pode até formar titanita também, a gente vai ter os plagioclásios, porque o basalto vai ser basicamente isso. Se consegue achar porções indeformadas, o que é muito difícil, você pode até procurar alguma pílula, mas é bem complicado de achar. No topo a gente tem a seção sedimentar, que vão ser pelitos pelágicos. Se é um pelito, com certeza você formou xisto, não tem como. E aí se você vai ter um silimanita xisto, um granada estaurolita xisto, um cianita xisto, tudo vai depender da pressão e temperatura. Lembrando que agora eu já estou nos sedimentos, meu xisto já vai ter mais sílica e já vai ter mais alumínio. Continuando ainda, a gente vai chegar nos sedimentos exalativos. Vou falar mais disso na última aula sobre depósitos, mas aí a gente vai ter formações ferríferas silicatadas, chertes sulfetados, tudo isso porque a gente estava perto de uma fumarolazinha, e isso daí, depois que metamorfizou e deformou, eu vou começando a formar, tudo ganha aspecto metamórfico. Leva a minha sílica amorfa, ela vira um metacherte, a minha deposiçãozinha de formação ferrífera vai virar uma bife silicatada, que já vai estar metamorfizada. Eu vou detalhar um pouco mais essa parte na última aula de depósitos. Continuando, a gente entra agora na parte da acreção. Como que meu arco magmático vai estar exposto? Imagina que depois da colisão, o meu edifício vulcânico foi levado lá para cima e eu comecei a erodir adoidado. É muito difícil eu preservar a seção plutônica, porque ela estava exposta e ela é a primeira coisa a ser erodida na busca de um equilíbrio do relevo. Mas pode ter ainda um pouquinho de seção vulcânica remanescente. A parte vulcânica extrusiva, ela vai subir junto com a cadeia montanhosa, geralmente ela não é preservada. Pode ser que a gente encontre um pedacinho ou outro. Nesse caso aqui eu vou mostrar um pedacinho ou outro que ainda achou. Mas o grosso que vai estar preservado, a partir do momento que eu ergui meu edifício vulcânico inteiro e erodi a parte de cima, o que vai ficar exposto é a parte plutônica. É a parte do tonalito, do granodiorito, do diorito, do granito. Eles vão estar ricos em autólitos, que são a mistura de magma que é dentro ali. Pensa que o meu magma, o meu arco, conforme eu for acrescendo, conforme eu for deixando ele mais maduro, ele vai cada vez contaminando com a crosta continental que está em volta dele, cada vez misturando mais os magmas, e eu vou estar cheio de autólitos e enclaves, tanto máficos, não chega a ter ultramáfico, a maioria é máfico, é intermediário. E isso vai estar com uma variação enorme de deformação, metamorfismo e migmatização. Eu vou ter desde partes graníticas indeformadas até partes que já foram gneissificadas, partes que já foram migmatizadas, igual está essa aqui que eu estou em cima. Isso tudo vai variar. Qual que é a profundidade do arco, quão perto que eu estou do fronte colisional, porque lembra que o arco ele pode ir migrando. Então eu posso ter um arco que está lá bem pertinho do que seria já a minha margem, que foi simplesmente a zona de dobramentos e empurrões, mas eu posso ter um pedaço do arco que está colado ali no núcleo metamórfico anatético, onde teve a sutura, onde teve a colisão, que é a maioria dele. Então essa parte eu vou deformar. Então se eu tinha um granodiorito, um biotita granodiorito, eu vou formar um biotita gneiss. Se eu estou mais para baixo, entrando na região da face anfibolito, eu posso formar um aniblenda gneiss. Mais para baixo, um ortopiroxênio gneiss, um diopsídio gneiss, entendeu? Então tudo isso vai variar. A composição vai manter razoavelmente. Eu vou ter um gneiss de composição tonalítica, ou diorítica, ou granodiorítica, ou granítica, mas o mineral máfico, o mineral índice, que vai dar o nome à rocha, vai ir variando de acordo com a desidratação. Logicamente que nessa deformação inteira eu posso ainda preservar alguns termos graníticos, e lembrando também que tanto esse granito, se eu tiver lá embaixo, lá onde eu não tenho muita água, esse granito vai estar desidratado. Um granito desidratado é um ortopiroxênio granito ou um charnoquito, são as feições desidratadas que vão estar representantes tanto na parte que eu não tenho deformação, quanto na parte deformada, em gneisses granulitizados. Ainda nessa parte onde a gente encontra as regiões, as bacias associadas ao arco, elas vão estar no núcleo metamórfico anatético ali, algumas ainda podem estar preservadas. Essa daqui é como a gente vai identificar feições vulcânicas, são agregados minerais, agregados de feldspato e quartzo,
ou minerais inteiros com as bordas corroídas. Isso é uma feição clássica de rocha vulcânica, com a matriz um pouco mais fina. Vamos ter a bacia montana, a bacia Flysch, a bacia de antiarco, a bacia de retroarco, cada uma com as suas características. Então, essa daqui é uma bacia bem montana associada ao arco, que a gente tem um resto, aqui até umas bombas piroclásticas, as vulcânicas clássicas de arco. Tem afloramento, inclusive, que a gente encontra patamares de erosão pelo fluxo da vulcânica, isso é fantástico. A gente andando um pouco também dá para ver a parte sedimentar, que vai variar de acordo com o protólito, a pressão e a temperatura. Se eu tenho um arenito grauvaquiano, eu vou tendendo a formar uma rocha gnáisica. Se eu tenho rochas pelíticas, eu vou tender a formar xistos com, por exemplo, aqui é um xisto com granada e silimanita, um xisto muito aluminoso. Se eu continuo desidratando, ele pode ganhar aspecto gnáisico. E esse gneiss pode ter silimanita, pode ter cordierita, pode ter granada. Tudo isso vai depender da pressão, temperatura, o protólito e a quantidade de fluido. E a gente continuando, aqui está a parte das grauvacas. A grauvaca que eu tanto tinha falado no vídeo de Orógeno acrecionário, está aqui. Os pelitos, grauvacas e conglomerados, essa daqui é uma formação que chama formação Salinas. Ela está na face xisto verde, ela já não está nesse núcleo metamórfico anatético, ela já está um pouquinho mais longe desse fronte de colisão, dessa região de sutura. Nessa parte são tectonitos fantásticos, e tanto aqui já está bem olitostroma, né, com uma massa bem caótica, aqui também os tectonitos rompendo a grauvaca de uma forma maravilhosa. E isso é a bacia do tipo Flysch, a bacia do tipo Flysch que recebe tanto uma parte que vem da margem passiva, tanto uma parte que vem do arco, ela está ali naquele ambiente que seria aproximadamente esse pedaço inteiro aqui, seria a bacia do tipo flychoide. Ela é, se não me engano, a bacia do tipo Flysch, ela vem da nomenclatura do gel sinclinal para esse tipo de região aqui. Nessa bacia a gente também vai encontrar alguns outros elementos, como as deposiçõezinhas que formam grafita. Eu vou detalhar um pouquinho mais a grafita e também as formações ferríferas associadas na bacia do tipo Flysch no próximo vídeo, mas tem toda a sequência no tipo Flysch, que é o arenito virando quartzito, o pelito que vira um micaxisto, e a sequência que vai virar o grafitaxisto também, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Toda essa sedimentação pode ainda ser fundida. Quando ela é fundida, ou seja, se você está muito perto dessa região de alta pressão e temperatura, a primeira coisa que eu vou fundir é onde a temperatura está mais favorável a isso, ou seja, onde eu tenho um sedimento mais hidratado, onde eu tenho mais fluido, é muito mais fácil de eu fundir onde eu não tenho tanto fluido. Onde eu vou ter mais fluido é onde o sedimento tiver mais água conata. Então acaba que é razoavelmente comum as minhas bacias estarem expostas na forma ou de um gneiss, ou de um gneiss que já foi migmatizado, um gneiss migmatítico, ou um granito propriamente dito. Lembrando que essas rochas vão ser aluminosas, então esses gneiss vão ter silimanita, ou cordierita, ou granada, dependendo da quantidade de água que ainda tem no sistema e da quantidade de alumínio que tem no sistema. E quando eu começo a fundir, aí entra toda a dinâmica de uma migmatização. Quando eu começo a juntar e a fundir a minha bacia de retroarco, por exemplo, eu tenho duas opções. Se eu tenho muito calor, mas o meu fluido não é o suficiente para causar uma migração, meus corpos graníticos ficam numa porção como se fosse um migmatitão mesmo. Porém, se eu tenho mais fluido, se eu permito mais calor, a tendência é a eu realmente segregar toda uma parte que seja com sílica e alumínio e formar grandes batólitos do tipo S. Se a gente for pegar, depois também na aula de recursos minerais eu vou mostrar a quantidade de pedreiras que tem, porque esses batólitos formam grandes granitos com granada, cordierita, que são rochas ornamentais realmente absurdamente procuradas. Andando mais um pouquinho então, nos componentes geotectônicos, depois que juntou, eu peguei minha bacia Flysch, passiva, retroarco, antiarco, montana, peguei meu edifício vulcânico, peguei meus remanescentes ofiolíticos, juntei tudo,
Formei uma litosfera absurdamente adelgaçada, absurdamente instável. A partir desse momento eu vou ter duas opções. Ou o meu sigma-1 continua apertando, eu vou gerar o meu escape lateral de massa, eu continuo com uma cadeia elevada e começo uma erosão, e essa erosão vai tender a uma estabilidade do relevo, mas demora muito. A outra opção é, eu estava pressionando. Se houve um equilíbrio dinâmico entre as placas e o sigma-1 deixou de ser compressivo, o que vai acontecer? Eu tenho um pacote enorme, o meu sigma-1 passou a ser vertical. Então, a partir do momento que meu sigma-1 é vertical, o que está valendo é, eu tenho uma massa enorme aqui em desequilíbrio. Eu começo a ter falhas normais e meu orógeno entra em colapso. Só que o colapso do orógeno, ele não vai simplesmente falhar numa forma normal, ele não vai simplesmente começar a fatiar o meu orógeno. A partir do momento que eu falhei, eu adelgacei minha litosfera. A astenosfera que estava ali embaixo, ela estava com uma pilha enorme em cima. Se teve o colapso do orógeno e eu falhei ele, minha astenosfera vai começar a ascender. No que ela começa a levantar, isso é só uma compensação isostática, essa massa que estava em cima dela foi repartida, no que ela começa a soerguer, começa a ter intrusões desse colapso. Eu começo a ter intrusões da astenosfera mesmo, ou fundindo essa litosfera que estava espessada e agora adelgaçou, ou a astenosfera mesmo intrudindo para um lado e para o outro. E isso é fantástico, porque eu vou ter um fluido penetrando, esse fluido está cheio de incompatíveis, ele vai estar penetrando, ele vai estar contaminando com tudo quanto é crosta continental que subir, vai enriquecer cada vez mais em elementos incompatíveis e vai estar num ambiente de descompressão. Então eu vou ter calor, vou ter elementos incompatíveis e vou ter descompressão. Isso é a receita perfeita para eu formar pegmatitos gemológicos, porque eu não vou estar apertando eles, eu vou ter uma temperatura boa, eu posso crescer com calma, com tempo, sem pressão e com elementos incompatíveis. Isso daí vai gerar gemas fantásticas. A gente tem a província pegmatítica do leste de Minas, que são simplesmente maravilhosas. Essa aqui é uma foto de um campo que eu estou aqui um pouco irreconhecível, mas isso é uma turmalina com um leque de micas em volta dela. São rochas fantásticas. Vou detalhar um pouco mais a formação disso, mas são pegmatitos litiníferos, eles vão ter berilo também, tem extração. Nossa, é maravilhoso. Além de ser uma rocha muito bonita, tem alguns lugares que colocam ela também como uma rocha ornamental, que é fantástica esse pegmatitão, mas também dá para tirar, tem toda uma função prospectiva nesse meio. Além dos pegmatitos, tem a base deles. A base deles, esse alívio deformacional, são intrusões também potássicas, que lembram um pouquinho aquela parte dos rifts, e são ultrapotássicas, vão ter um pouquinho a mais de ferro, tanto que os feldspatos, aqui está um feldspatão, está a escala, o feldspato chega a ter um pouco mais de 5 centímetros, tem feldspatos até de 15 centímetros nessas rochas, e dá para ver que ele fica com um aspecto um pouquinho mais avermelhado por causa do ferro que tem no meio. E logicamente que a raiz dele vai ser desidratada, porque pensa, a astenosfera subiu, o fluido começa a migrar, em alguns pontos eu vou ter intrusões cianoquíticas pela falta de água que subiu. Essas rochas, comumente a cúpula desses granitos desenvolve os pegmatitos que eu citei antes, e esses pegmatitos realmente dão gemas maravilhosas. Essas aqui são algumas gemas que eu tirei foto, elas estão expostas num museu em Freiberg, na Alemanha. É lindo, 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 lindo. E quando a gente vai para o seria nordeste de Minas, ali a região de Teófilo Otoni para cima, tem muita gema para vender lá, porque ali tem pegmatito para todo lado. É exatamente essa região do orógeno onde eu tive o colapso, tive essas intrusões, também tem um pouco ali no leste de Minas indo para o Espírito Santo. Tive essas intrusões e na cúpula dessas intrusões, nessa parte assim, vem todo o granito cristalizando, a cúpulazinha fica esse fluido com alta temperatura, cheio de incompatíveis e baixa pressão, que permite a cristalização dessa parte maravilhosa. Então, aqui eu, para terminar, coloquei essa frase do Darwin, que é: ao examinar em primeira mão uma nova região, nada é mais desesperançoso que o caos das rochas, desesperançoso do que o caos das rochas.
mas através do registro de estratigrafia, a natureza de fósseis e várias localidades, sempre raciocinando e prevendo o que vai ser encontrado em seguida, a luz começa a ser jogada sobre a região e a estrutura começa a se tornar mais ou menos inteligível. Essa é a ideia, essa frase do Darwin sintetiza muito o que eu queria passar nessa parte do vídeo, que com deformação e metamorfismo, o quebra-cabeça vai ficando cada vez mais complicado, mas com mapeamento de detalhe, técnica analítica, química rocha total, química isotópica, aos poucos a gente vai conseguindo montar um quadro geral e enxergando o orógeno como um todo, enxergando os componentes tectônicos como um todo, até conseguir finalizar e montar e ter a visão do geral. Beleza? O próximo vídeo agora eu vou falar um pouco sobre os Apalaches, onde foi definido o conceito de herança tectônica, e passar rapidinho dos Himalaias e Alpes, só para dar uma noção como essas rochas estão quando o orógeno é bem recente. Beleza? Valeu!